Aleluia, Jesus, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, né? E a Nogueira, né? E o pastor que me fez esse convite. Ela me disse, irmão, você prega no curso das irmãs? Eu falei, prego sim, irmão. Né? Mas eu quero dizer para os irmãos que eu não sou pregadora, né, irmão? Não sei pregar. Mas eu sei falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Né? Eu sei falar que Ele é todo-poderoso. Eu sei falar que Ele tirou eu lá dentro do mundo, do lavação do pecado e trouxe para adorar, para louvar e falar do amor de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui ler com os irmãos o livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 em diante. Amém? 1 Samuel 1, 9. Então Ana se levantou depois que comera e bebera em Siló. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres a luz a um filho, ao Senhor darei por todos os dias, sobre a sua cabeça não passará na vaga. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se ouvia os seus beiços, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhes Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas por a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, o seu semblante já não era mais triste. Aleluia, né? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ruma. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Aleluia. Porque dizia ela: o que tenho pedido ao Senhor. Eu vou ler aqui também ao 26. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque por este menino orava eu. O Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhes tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Amém, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui fala de oração, né, irmão? De orar, perseverar, né? Aleluia. Porque a oração, irmão, é uma arma muito poderosa que nós temos, né? Talvez nós estamos com muita dificuldade, queremos uma coisa do Senhor, né? Aí nós oramos. Mas não é só orar, irmãos. Tem que perseverar, tem que insistir na oração, clamar, né? Orar com fé, com convicção que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Então, Ana aqui, ela era uma mulher atribulada, né? Era uma mulher amargurada, triste, porque, né, a Penina, ela zombava
aleluia. E ela confiava no Senhor. Ela confiava que ela falou assim, eu vou orar, né? Vou insistir, perseverar, que Deus vai me dar a minha vitória, a minha bênção, que era ter um filho. Então ela perseverou ao Senhor, orou a Deus, e Deus lhe concedeu a vitória, concedeu a bênção, né? Até que ele falou ali que ela estava embriagada. Mas ela, irmãos, ela só movia os seus lábios, né? Ela só com lágrima movia. E Deus ouviu o seu clamor, a sua lágrima, a sua perseverança, a sua fé que ela tinha em Deus. E Deus lhes concedeu a vitória a ela. Deus deu a ela a bênção que ela tanto necessitava. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nosso Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso. Aleluia. Eu posso dizer, né, também que na minha vida, o Senhor já fez grandes maravilhas, grandes bênçãos. Né? O Senhor tem dado ali na minha casa. Né? Porque há 47 anos, irmãos, eu sirvo a Deus. E Deus, através de oração, já realizou grande obra. Realizou cura na minha vida, cura na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo que está aqui nessa noite. E foi na oração, irmãos. Eu quero contar para os irmãos um testemunho da minha filha mais velha. Ela, quando nasceu, irmãos, ela tinha uma hernia umbilical, né, no umbigo. E aquela hernia, irmão, era grande, muito grande. E ela era bem pequenininha, não tinha nem 2 aninhos. E quando pegava a roupinha dela, irmãos, ficava aquele, parecia, né, que era um tamanho assim grande. Aí nós falamos, meu Deus, aí levamos para um doutor, o médico falou assim, não, ela tem que fazer uma cirurgia, né, para tirar essa hernia. Aí eu e meu esposo falamos, não. Só que o médico falou assim, só vai crescer mais um pouquinho, porque ela ainda é muito pequena, então para fazer essa cirurgia tem que crescer mais um pouquinho. Aí nós falamos, vamos orar ao Senhor. E oramos, irmão. Nós fizemos uma campanha de 7 dias, né, ao Senhor. E Deus nos deu a vitória no 4º dia de oração, irmãos. Deus nos deu a vitória. Então esse Deus é muito maravilhoso, né? E eu digo que Deus vale a pena servir a Ele. Ele é muito maravilhoso, é fiel. O meu esposo também foi curado da perna que ele quebrou, irmão. Aquela perna de infecção, irmãos. Naquele tempo levava assim uma infecção local, mas eu acredito que era um câncer, né? Faz 43 anos isso, irmãos. E nós, na campanha de oração também, irmãos, Deus fez um milagre. Deus curou, está aqui. Era para ir para São Paulo para cortar a perna, irmãos, mas Deus é maravilhoso. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é vivo, reina para sempre. Ele está aqui em nossos corações nesta noite, irmãos. Aleluia. Basta nós adorar ao Senhor. Basta nós dobrar o joelho e falar com o Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui no culto, né? Nós irmãos do ciclo de oração. Irmãos do ciclo de oração, fala sim em oração, irmãos. É como o nosso pastor disse. Temos que ter unidas na oração, no louvor. Quando for dar a oportunidade, todas as irmãs estão aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Porque nosso Deus é fiel. E vale a pena, irmãos. Vale a pena servir a Deus. Não é porque somos crentes. O crente não tem luta. Ser crente é maravilha. Não, irmãos. Ser crente é pagar preço, irmãos. Ser crente é lutar. Perseverar, como diz aqui na palavra do Senhor, como fez Ana, né? Perseverar, né? Porque há dias, irmãos, que a gente nem consegue orar, né? Só dobramos o joelho e choramos. Às vezes ficamos queda, lágrima pinga, mas Deus ouve a nossa oração. E já no outro dia falamos com o Senhor, né? Ele sempre nos ouve. Quando louvamos a Ele nos ouve. Talvez estamos entristecidos, irmãos, mas nós colocamos um louvor para ouvir, né? Daqui a pouquinho a tristeza foi embora, irmão. Nós estamos louvando e falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Quando às vezes ali no meu lar, irmãos, eu sozinha, louvando, né? Glorificando a Deus, ouvindo louvor, eu falo em línguas estranhas, irmãos. Eu choro porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Aleluia. O inimigo tem, irmão, nos colocar desânimo, nos tirar do caminho do Senhor, porque esse é o trabalho dele, né, irmãos? Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Mas nós perseveramos e louvamos e glorificamos o nosso Deus. Aleluia. Também, né, irmãos, quando eu tive a Covid em 2020, irmãos, eu cheguei no pronto-socorro ali muito mal. Aí o enfermeiro falou assim, olha, a saturação da senhora está baixa, está em 82, irmãos. Nós vamos assinar aqui, esperar a doutora chegar, para assinar os papéis para a senhora ir para Rio Preto, ali no hospital de base, irmãos. Aí eu chorei, irmão, falei, nossa, tudo que eu não queria, Jesus, é para ir para o hospital. E chegar ali para ser entubada.
E estava morrendo muita gente, irmã, nessa época, né? Muita gente entubada. Chegava lá, não voltava para casa morrendo. E eu comecei a chorar e pedir ao Senhor. Aí meu esposo também, ali no carro, né? Ligou para o pastor e pediu oração, irmãos. E Deus fez mais uma vez um milagre. E tantos milagres que o Senhor já fez. A doutora demorou 40 minutos, irmãos, para voltar. E nesses 40 minutos o Senhor trabalhou, aleluia. E chegou, a minha saturação tinha voltado ao normal. Glória seja Deus do Senhor. Eu amo a Deus, aleluia. Eu amo a Ele, porque Ele é fiel, irmãos, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Apesar de que meus filhos estão ali, né? Não estou desanimados, irmãos, mas eu profetizo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que Deus vai restaurar, Deus vai levantar de novo, vai fortalecer de novo, para que eles venham adorar o nome do Senhor Jesus, né? E eu creio na palavra do Senhor, eu creio porque a palavra do Senhor é maravilhosa. E tudo que pedir, né? O Senhor disse, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis, né? Pedir com fé. Pedir com confiança, né? Porque Deus é maravilhoso, é grande, aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus, como disse a palavra do Senhor, né? No mundo tereis aflição, irmãos, mas tem de bom ânimo, né? Que eu venci, e vós também vencereis. Então nós temos essa palavra, né? Aleluia, que um dia nós iremos subir, né? Ouvir o toque da trombeta, irmãos, e cantar naquele lindo coral ali, ver o rosto de Jesus como é, aquele rosto maravilhoso, né? É tudo que almejamos, irmãos. E para isso temos que estar firme com o Senhor. Para isso não devemos olhar nem para um lado, nem para o outro, mas somente para cima e para frente. E caminhar, avançar, firme com o nosso Deus, aleluia. Porque nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que restaura, é um Deus que fortalece, aleluia. Há momentos, né, de fraqueza, aleluia, nós enfrentamos às vezes, né, desanimamos às vezes, mas nosso Deus está aqui, Pai, para nos fortalecer, para nos renovar, aleluia, para segurar em nossas mãos, irmãos, para que nós não caímos, não tropeçamos com o nosso pé em pedras, mas que permanecemos fiel, firme, esperando o dia, né, que ouvir o toque da trombeta e o Senhor descer para levar a tua igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse Deus nós servimos, irmãos, o Deus que abriu o mar vermelho, né, o mar passou ali a seco, aleluia. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos, aleluia, que opera maravilha, sobrenatural, é somente Ele, irmão, aleluia, para fazer, aleluia, essas maravilhas, para curar. Ele cura, irmãos, Ele opera sem deixar cicatrizes, irmãos. Esse é o Deus que servimos, aleluia. Esse é o Deus que morreu ali na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. Ele está nessa noite, aleluia. Ele está nessa noite, porque eu já posso sentir a tua presença, aleluia. Ele está, irmãos, aqui. Basta dar lugar ao Espírito Santo, basta somente no céu, aleluia. Somente no sangue do Cordeiro, aleluia, que é muito maravilhoso, aleluia, louvado seja. Deus é santo, aleluia, Jesus. E eu louvo ao meu Deus, querido, por estar aqui nesta noite, né? Por ter tirado ali a nação do pecado, trouxe para louvar a Ele, irmãos. Quando eu vim para Jesus, irmãos, eu fumava, né? Mas o Senhor Jesus me libertou, aleluia. Desde 47 anos, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Ele nos deu vitória e me deu vitória. Aleluia, eu abraço a este Deus todos os dias, irmãos. Eu peço a este Deus todos os dias, me dá força, Senhor, me fortalece, Senhor. Me renova, Senhor, para lutar. Me renova para atravessar os dias difíceis, né? Aleluia, a tempestade que veio para nos afogar, né? Aleluia. Mas o Senhor disse, aleluia, ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão. E se passar pelo fogo, não te queimarás, aleluia, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor que estou contigo, aleluia. E esse é Deus, irmãos, que nós servimos, aleluia, Jesus, nós louvamos a Ele por estar de pé, irmãos. A cada dia que nós levantamos, né, devemos glorificar a Deus por estar vivo, por respirar, aleluia, por vestir, irmãos, por calçar, por se alimentar, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, que nos dá força para caminhar e vencer, com sua misericórdia. A sua misericórdia é grande, há motivos de nós não sermos consumidos, irmãos. Então por isso eu louvo a Deus e agradeço a Ele nessa noite,
essa oportunidade. Eu agradeço, irmão, só até aqui. Eu vou falar só até aqui, né? Da palavra do Senhor. E eu vou louvar o Senhor Jesus como nesta noite. Aleluia. E esse Deus é maravilhoso, irmãos. Eu louvo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava.